Muito bem, amigos, que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar ao seu coração uma palavra de fé, aquilo que do Senhor temos recebido no nome de Jesus. E o título da mensagem é Glorificando a Deus nas renúncias e tribulações. Principalmente nas renúncias nós vamos tratar aqui, mas a palavra vem englobando o tema tribulação também. Por quê? Porque diante de cada renúncia que nós vivemos por amor a Jesus, muitas das vezes nós passamos por uma tribulação, uma provação do nosso coração e da nossa fé. Amém? E nós vamos meditar sobre esse tema, e você é muito bem-vindo para meditar conosco e assim juntos sermos edificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo, através da sua palavra. Amém? Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante, temos aqui uma introdução da mensagem. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Amém? O que o apóstolo Paulo está tratando aqui, amigos? Que o nosso ser exterior, ou seja, o nosso lado humano, nosso lado natural, a nossa natureza humana, ele pode até vir a se corromper, no sentido de, ele pode vir a desejar ir por um caminho errado, fazer aquilo que Deus reprova. No entanto, o nosso interior ele se renova de dia em dia, ou seja, o nosso espírito, o nosso ser espiritual, ele se volta para Deus e ele recebe uma luz, um novo dia, uma nova força de Deus para vencermos a nós mesmos, para subjugarmos o desejo da nossa natureza humana e assim triunfarmos com Deus. Aqui está dizendo que o nosso exterior, ele pode até se inclinar, desejar ir por um caminho errado, porém o nosso interior, ao se voltar para Deus, recebe a força de Deus para subjugar a nossa natureza humana, e assim não permitir que venhamos entrar por um caminho errado, e sim nos mantemos no caminho certo, no caminho da bênção de Deus. Aí diz mais no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O apóstolo Paulo diz que tudo que a gente passa nessa vida é uma leve e momentânea tribulação. Imagina só, por que será que ele falou isso? Logo ele, que sofreu tanto, padeceu tanto para a glória, por amor a Cristo. Ele que foi, num determinado lugar, apedrejado, de tal maneira que todos pensaram que ele tinha morrido, e assim pegaram o corpo dele, arrastaram, lançaram fora da cidade, contando que ele estava morto. Mas ali em seguida ele se levantou, os discípulos levaram ele se recuperou. No dia seguinte seguiu a fé, seguiu pregando o evangelho de Cristo. Mas ele que passou por tudo isso e muito mais, ele diz que tudo que a gente enfrenta é uma leve e momentânea tribulação. Como diz no popular, é café pequeno, diante da grandeza do galardão que Deus tem para nós. Então, ao compararmos tudo que a gente enfrenta por amor a Cristo e aquilo que Deus tem de recompensa para nós na eternidade, o que a gente enfrenta é um grão de areia diante do oceano da bênção de Deus. O que a gente enfrenta não é nada perto daquilo que Deus tem de recompensa a todos que forem fiéis a Ele na fé até o fim da caminhada. Amém? Era isso que o apóstolo Paulo estava falando, por isso que ele disse que era uma leve e momentânea tribulação, porque ele estava focando na eternidade, ele estava focando no galardão eterno que Deus tinha preparado para ele, para todo aquele que crê. E assim ele orienta a nós a termos essa fé em nome de Jesus também. Amém? Aí diz mais no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
Amigo, amiga, muitas das vezes, muitas pessoas não renunciam àquilo que é errado por amor a Cristo, porque o coração delas está mais voltado para aquilo que se vê, para aquilo que é passageiro, aquilo que é dessa vida. A pessoa não tem consciência da eternidade, do galardão que Deus tem preparado na eternidade, e também não tem consciência do que é a perdição eterna. E a pessoa, muitas das vezes, ela troca o eterno por algo momentâneo, aquilo que tem maior valor por aquilo que é de pouco ou nenhum valor. Então, meus irmãos, nós temos que cuidar. Por quê? Porque através das nossas renúncias, o nosso Deus é glorificado. Quando nós renunciamos o pecado, quando nós renunciamos o que é passageiro, momentâneo, focando naquilo que é eterno, nós estamos dando condições de Deus trazer o galardão para a nossa vida, de Deus preparar e liberar o galardão dele sobre nós nessa vida e sobretudo na eternidade. Amém? Aí no versículo 1 do capítulo 5, que é o seguinte, vai dizer: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Olha a certeza que ele tinha. Por isso que ele falava que era algo momentâneo e passageiro, tudo que ele enfrentava, porque ele tinha certeza que se essa casa terrestre, ou seja, o corpo físico, viesse a morrer, ele teria um corpo espiritual preparado eternamente para ele. Ele teria vamos dizer assim, um lugar para ele eternamente com Deus no céu, no reino de Deus eternamente. Então ele estava focando no galardão, na recompensa da sua fidelidade a Deus, das suas renúncias por amor a Cristo. Ele estava focando no resultado. E é isso que nós devemos aprender, focar no resultado, focar em agradar a Deus e focar em alcançar o resultado de Deus para a nossa vida. E assim pagar o preço que for necessário para honrarmos o Senhor, para vivermos com o Senhor, para permanecermos com o Senhor Jesus hoje, amanhã e para todo sempre. Vou lhe mostrar pela palavra 3 exemplos, de uma maneira bem objetiva, de pessoas que renunciaram para a glória de Deus e receberam um grande galardão. Primeiro exemplo está lá em Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 18 e 19. Evangelho de João, só voltar um pouquinho, no capítulo 21, vai dizer assim a palavra de Deus. Capítulo 21, versículo 18 e 19, diz assim: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestias, cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Aqui falando do apóstolo Pedro, próprio Jesus falando para o Pedro: olha, quando tu era novo, tu te vestias, tu ia para onde tu quer, tu ia para onde tu queria, mas lá no final da caminhada vão te levar para onde tu não quer, ou seja, a tua natureza humana, ela não vai querer ir para esse lugar, passar pelo que tu vai passar, né? Mas tu vai ir. Ou seja, ele estava ali declarando sobre a vida do apóstolo Pedro, que ele seria fiel até o fim, que ele iria renunciar o que tivesse que renunciar por amor a Cristo e seria recompensado. Aí no versículo 21, aliás 19, diz: e disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso disse: segue. Então Jesus estava tratando acerca de que Pedro iria ser levado à morte, por pregar o Evangelho, por abraçar a fé em Cristo. Pedro iria ser levado à morte, mas essa morte de Pedro iria glorificar a Deus, iria engrandecer o nome de Deus, iria deixar um legado de fé no coração de muitas pessoas, para que essas pessoas viessem a dar crédito às Escrituras Sagradas,
Por quê? Porque ninguém em sã consciência abraçaria uma fé que levaria ela a morrer, se essa fé não fosse verdadeira para ela, se essa fé não fosse real, se ela não tivesse realmente andado com Cristo e testemunhado do que tudo que Cristo fez. Mas porque Pedro andou com Cristo, viu ele curando, libertando, expulsando demônio, ressuscitando mortos, viu ele fazendo sinais, fatos que não havia argumento que contradissesse, por ele ter tido todo esse tipo de experiência ao andar com Cristo, e por fim ter recebido o batismo no Espírito Santo, ele tinha fé suficiente para pagar o preço, para ir até a morte, se entregar à morte por pregar o Evangelho de Cristo, e não negar Cristo mesmo diante da morte. Então, meus irmãos, olha que forte, Pedro pagou com a própria vida para glorificar a Deus, para testemunhar que o Evangelho de Jesus é verdadeiro, que é o caminho da salvação eterna. Ele pagou o preço, ele glorificou a Deus com a própria vida. E aí a pergunta que Deus faz para nós é: como que nós estamos glorificando o nosso Deus? Que tipo de renúncia temos feito para agradar ao Senhor? Nós temos renunciado àquilo que o Espírito Santo ele fala para nós que não agrada a Deus, que não faz bem para nós? Nós temos abrido mão daquilo que Deus reprova na nossa vida? Nós temos nos despojado, ou seja, lançado fora de nós todo tipo de pecado, de embaraço, de tentação, de oferta do mal? Nós temos honrado o Senhor quando ninguém está vendo, só Ele está vendo, e o mal também, Ele vê? Nós temos honrado a Deus? É a pergunta do Senhor para nós. É a pergunta da nossa própria consciência também para nós. Amém? Ali Pedro honrou o Senhor até com a própria vida dele. De que maneira temos honrado o nosso Deus? Segundo exemplo que eu quero te mostrar, está lá em Atos capítulo 9, versículo 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus, Atos 9, versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos entes, dos reis, dos filhos e dos filhos de Israel. Ele mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém, meus irmãos? Aqui está falando acerca do apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor da igreja, ele prendia os cristãos, mas indo para Damasco para prender os cristãos, no caminho ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Jesus apareceu numa visão para ele, e Jesus apareceu numa forte luz na vida dele. Ele caiu do cavalo, ele caiu ao chão, e ali a voz falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, lutar contra Deus, lutar contra a verdade, o Evangelho de Deus. Duro é para ti, difícil é para ti, sofrido é para ti. Amém? E ali ele disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, disse a voz, a quem tu persegues. E ele disse: o que queres que eu faça? E Jesus falou: vai, entra na cidade, lá te será dito o que deves fazer. E aqui Paulo passou 3 dias ali sem a visão, e ao terceiro dia Deus enviou Ananias para levar a cura, a restauração da visão e dar a direção para Paulo seguir servindo a Cristo. Ananias relutou com Deus, dizendo que estava ouvindo que esse era uma pessoa má, que fazia muito mal, prendia os cristãos e tal, mas Deus falou para ele: vai, porque esse é um escolhido, eu vou fazer ele padecer, eu vou mostrar para ele tudo que ele tem, quanto ele vai ter que padecer por amor ao meu nome. Ou seja, o apóstolo Paulo iria glorificar Jesus padecendo muito, por amor ao Evangelho, pela pregação do Evangelho, e assim foi. Ele foi um dos que mais padeceu na caminhada por amor ao Evangelho, mas ele foi fiel, ele honrou a Deus, ele glorificou a Deus com todo tipo de tribulação, de
padecimento que ele enfrentou. E por fim ele foi levado também a ser um mártir, ele foi levado à morte, foi decapitado por amor ao Evangelho, por estar pregando o Evangelho de Cristo. Mas ele honrou, ele foi fiel, ele manteve o foco no galardão eterno, na vida eterna com Deus, e ele foi fiel até o fim. Amém? Mais um exemplo para nós, que devemos glorificar o nosso Deus através das nossas renúncias, renunciando à nossa vontade carnal, terrena, muitas das vezes, renunciando o pecado e as propostas do mal. Nós devemos seguir a nossa fé, fiéis até o fim, para a glória do nosso Deus. Nós vamos também ver o exemplo de Jesus, só comentar por cima, você pode meditar, Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 11, fala ali acerca de Jesus, que mesmo sendo como Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, semelhança de homens. E ele veio o quê? Ele veio a obedecer ao Pai e a morrer, e morrer na cruz, que era algo tremendamente, vamos dizer assim, escandaloso, ofensivo. Maldito é a pessoa que é pendurada no madeiro. Então ele foi considerado uma pessoa horrível aos olhos do mundo. Ele foi condenado a uma morte horrível aos olhos do mundo. Mas mesmo assim ele se sujeitou, ele obedeceu ao Pai, ele padeceu nas mãos dos homens, e ele pagou com a própria vida e ele ressuscitou. Mas assim também ele recebeu o galardão eterno e está à direita do Pai no trono celestial. Foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome, ao qual todo joelho tem que se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Pedro pagou o preço, glorificou o Deus com a própria vida. O apóstolo Paulo padeceu muito e pagou com a própria vida para glorificar a Deus. Houve muitas renúncias na vida deles. O nosso Senhor Jesus também houve muitas renúncias, Ele padeceu, ele pagou o preço para cumprir a vontade do Pai, para trazer salvação para a humanidade. Todos os três tiveram o galardão eterno da parte do Criador dos céus e da terra. Amém? E você, e eu, e nós, como temos glorificado o nosso Deus? Será que temos vivido uma fé definida ou indefinida? Como temos glorificado o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Que tipo de renúncia temos feito por amor a Ele? Se tem sido real a nossa fé, ou se nós ainda estamos vivendo de uma maneira indefinida. Nós devemos tomar uma posição firme, focar no galardão eterno, nas recompensas que vêm de Deus para nós, e pagar o preço que tiver que pagar, ser fiel até o fim, e assim a recompensa do Senhor, ela virá sobre nós em nome de Jesus. Amém? Para terminar, só para concluir, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o Senhor Jesus ele diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então fica essa palavra no seu coração, seja fiel até a morte, até o fim, e você receberá a coroa, a recompensa da vida eterna. Amém? Seja fiel, renuncie para a glória de Deus, renuncie tudo que você deve renunciar, que a tua consciência te diz, que a palavra de Deus te diz, que o próprio Espírito Santo te convence. Renuncie para a glória de Deus, e o galardão que Deus tem para a sua vida estará garantido à tua espera, em nome de Jesus, tanto nessa vida, mas principalmente na eternidade. Amém? Deus abençoe a todos com essa palavra, com essa mensagem de fé, e até a próxima, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe. Amém.